Oi gente, bom dia! Hoje estamos dando início a mais uma aula de Educação Física online, né? Um pouco duro pra gente isso, porque a gente já queria ter voltado, mas a gente pedia a Deus para que tudo isso passe logo pra gente retornar, tá bom? Nesse momento é necessário que a gente fique em casa, que a gente se cuide, tá certo? Então vamos lá! O tema da nossa aula de hoje vão ser as capacidades físicas, certo? Professora, o que são capacidades físicas? Capacidades físicas, gente, são as qualidades individuais da pessoa em relação aos seus movimentos corporais, tá? Mas, antes de aprofundar um pouco mais a esse tema, nós vamos falar sobre as habilidades motoras básicas, tá? As habilidades motoras básicas são os movimentos que a gente vai adquirindo durante o nosso desenvolvimento, certo? Como, por exemplo, andar, correr, saltar, equilibrar, certo? Quando a gente aprende a manusear objetos, quando a gente aprende a lançar, tá bom? Isso são as habilidades motoras básicas. E essas habilidades, elas são progressivas, como eu falei, a gente vai adquirindo durante o nosso desenvolvimento. Já as capacidades físicas, além dos fatores de desenvolvimento, elas precisam de estímulo, certo? E quais são essas capacidades físicas, professoras? São elas: força, velocidade, flexibilidade, agilidade e resistência, tá certo? Então vamos falar um pouquinho mais dessas capacidades. A força é o ato de você vencer uma resistência através de uma contração muscular, tá? Como, por exemplo, pegar um balde cheio de água em casa. É muito diferente você pegar um balde seco e você pegar um balde cheio. Obviamente que você vai precisar de muita força para pegar, né? Relacionado a outro balde, tá bom? E a velocidade é quando você realiza uma ação em um curto período de tempo. Como, por exemplo, se você for praticar atletismo e você vai utilizar a velocidade. Então, você vai fazer uma prova de corrida de velocidade, né? Uma corrida de 100 metros rasos, uma corrida de revezamento. Você vai precisar de velocidade para poder ganhar essa modalidade. Já quando a gente fala em resistência, a gente fala de manter um esforço físico em um maior período de tempo. Como, por exemplo, numa corrida de maratona. Numa corrida de maratona não ganha quem é o mais veloz. Obviamente que precisa-se ter velocidade para chegar à reta final, mas vai ganhar o que tiver mais resistência ali. Não adianta você colocar velocidade na corrida, quando chegar no meio da corrida você parar, porque cansou. E o outro que estava ali correndo num ritmozinho menor, ele vai ganhar velocidade no final. Por quê? Porque ele economizou a energia dele, ele utilizou a sua resistência, tá? A flexibilidade é quando a gente realiza movimentos no nosso corpo com uma maior amplitude, mas sem machucar o nosso corpo. Como, por exemplo, quando a gente faz um alongamento, a gente vai alongar e a gente tenta chegar ao máximo que a gente conseguir, mas sem machucar o nosso corpo, né? Outro exemplo também são as ginastas, né? Elas têm muita flexibilidade para fazer o esporte. E a agilidade, que é quando você está realizando alguma ação e você tem a capacidade de mudar de direção rapidamente. Como, por exemplo, num drible do futebol, tá? Como, por exemplo, numa luta de boxe, quando o seu adversário vai dar um soco, você desvia, você está utilizando da sua agilidade, certo? Então, gente, essas capacidades físicas são muito importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. Tem gente que vai ter mais flexibilidade, tem gente que vai ter mais força, tem gente que vai ter mais velocidade e assim por diante, tá? Cada um vai saber do limite do seu corpo e do que o seu corpo é capaz, não é verdade? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer a atividade de circuito que eu preparei para vocês, certo? E vocês vão ter que identificar para mim quais são as capacidades físicas que vocês estão trabalhando nesse circuito, tá bom? Então, um beijo e até mais, certo?